A Magia de Pensar Grande, de David Schwartz, é um dos melhores livros de desenvolvimento pessoal já escritos. O livro foi publicado 63 anos atrás, em 1959, mas ainda é aplicável e extremamente prático. Este livro vai ter um impacto positivo em quase todos os aspectos da sua vida, seja para ganhar mais dinheiro, alcançar grandes objetivos, tornar-se mais confiante, livrar-se de crenças autolimitantes, etc. É um livro repleto de lições valiosas e por isso que eu fiz um resumo completo dele, com todas as 13 partes. Este vídeo não é para pessoas que têm a mesma capacidade de prestar atenção que o filhotinho de cachorro. Ele foi feito para que você consiga obter todas as informações importantes do livro apenas assistindo a este vídeo, mesmo que você não possa ler o livro. Parte 1. Cure-se da doença do fracasso, as desculpas. Pessoas mal-sucedidas muitas vezes sofrem de uma doença que enfraquece a mente, uma doença chamada desculpas. Essa doença afeta as mentes das pessoas que ainda não atingiram o nível desejado de sucesso. Se estudarmos a vida de pessoas bem-sucedidas, descobriremos uma diferença marcante. Elas se recusam a dar desculpas. Embora a pessoa medíocre se apresse em explicar por que não teve, por que não tem, por que não consegue ter sucesso, a pessoa bem-sucedida não perde tempo dando desculpas. A doença das desculpas é como qualquer outra doença. Se não for tratada, piora com o tempo. Mas o problema é o seguinte: você pode se vacinar contra ela. Ao compreender as 4 formas mais comuns em que ela aparece, você poderá se libertar da doença do fracasso. Desculpa número 1. Não adianta, sou muito velho ou muito jovem. Existem 2 formas comuns de desculpas relacionadas à idade. Sou muito velho e sou muito jovem. A boa notícia é que ambas podem ser curadas. Veja só a história de Carlos, um estagiário de 40 anos que acreditava estar velho demais para começar alguma coisa nova. Carlos sonhava em mudar a sua carreira e se tornar representante de uma empresa, mas ele ficava desanimado quando pensava que teria que começar tudo do zero na sua idade. Já sou velho demais para isso agora, ele dizia. Mas então ele fez uma descoberta. Durante um treinamento, alguém lhe perguntou: quando você começa a vida produtiva de uma pessoa? Carlos pensou por um momento e respondeu: por volta dos 20 anos, eu acho. Então lhe perguntaram: e quando termina a vida produtiva de uma pessoa? Carlos respondeu: bem, a maioria das pessoas pode ser produtiva até os 70 anos ou mais. E foi quando ele percebeu: a vida produtiva média é cerca de 50 anos. E ele só estava trabalhando há 20. Então, ainda lhe restavam pelo menos mais 30 anos de trabalho pela frente. Ele ainda não havia chegado nem mesmo na metade. Depois disso, a perspectiva de Carlos mudou completamente, de já sou velho para ainda sou jovem. Agora vamos conhecer João, um jovem de 23 anos que usava a desculpa da idade dizendo: sou muito jovem. João recebeu uma oferta de emprego como gerente de vendas, supervisionando uma equipe de 8 vendedores, todos mais velhos que ele. Ele tinha dúvida se teria capacidade de lidar com o cargo devido à sua idade. Buscando orientação, ele procurou o autor e pediu um conselho, e o autor deu a ele 3 dicas. 1. Não se preocupe com a idade. Se você prova que é capaz de lidar com o cargo de gerente de vendas, então automaticamente você tem idade suficiente. 2. Não use mal o seu poder. É fundamental mostrar respeito pelos colegas mais velhos e buscar suas ideias e sugestões. Eles precisam perceber que estão trabalhando para um capitão de equipe, não para um ditador. Faça isso e eles irão sempre trabalhar a seu favor e não contra você. 3. Acostume-se a trabalhar com pessoas mais velhas, porque no futuro haverá mais oportunidades de trabalho em que você terá que liderar pessoas mais velhas que você. Mais portas vão se abrir. João adotou essas ideias percebendo que a idade só o tornaria incapaz se ele permitisse. Desculpa número 2. Mas minha saúde não está boa. 2 experiências aconteceram com o autor em uma tarde que ilustram as atitudes corretas e incorretas em relação à saúde. O autor havia terminado uma palestra em Cleveland quando um homem de 30 e poucos anos pediu para falar com ele em particular. Ele disse que tinha ficado admirado com a palestra, mas estava cético quanto aos benefícios dela em sua vida na prática. Então, ele compartilhou suas preocupações. Disse que tinha problemas cardíacos e precisava ser cuidadoso. Apesar de consultar 4 médicos que não encontraram nenhuma normalidade, ele continuou preocupado. O autor aconselhou a procurar o melhor cardiologista que pudesse e aceitar o diagnóstico como definitivo. Além disso, o autor recomendou a leitura de um livro sobre como viver uma vida plena. O autor conta que, pouco tempo depois, estava indo de avião para Detroit e isso aconteceu com ele. Comecei a ouvir um tic-tac vindo da pessoa sentada ao meu lado.
A pessoa sorriu e disse: "Não se preocupe, não é uma bomba, é só o meu coração." Então explicou que uma válvula de plástico havia sido implantada, causando um tic-tac em seu peito. Em vez de ficar desanimado, a pessoa mostrou o entusiasmo e revelou seus planos ambiciosos de estudar direito e seguir carreira no governo. Ele reconheceu a necessidade de pegar leve por alguns meses, mas expressou entusiasmo pelo futuro, confiante de que estaria como novo após um período de recuperação. O que essas duas histórias nos ensinam? O primeiro indivíduo permitiu que o medo e a preocupação dominassem os seus pensamentos, potencialmente comprometendo seu bem-estar. Em contraste, a segunda pessoa abraçou a situação com otimismo e determinação, recusando-se a permitir que o seu problema de saúde o impedisse de alcançar as suas ambições. Essas duas histórias demonstram o poder dos nossos pensamentos e atitudes em relação à nossa saúde. O importante a entender é que se trata de ter a atitude certa. Aqui estão 4 coisas que você pode fazer para se livrar de desculpas relacionadas à saúde. 1. Recuse-se a falar sobre sua saúde. Falar constantemente sobre suas doenças apenas as torna mais importantes. Em vez disso, concentre-se nos aspectos positivos do seu bem-estar e participe de conversas que elevem e inspirem outras pessoas. 2. Recuse-se a se preocupar com a sua saúde. A preocupação apenas amplifica os seus problemas de saúde e impede você de aproveitar a vida. Exames em excesso não vão te deixar mais saudável, vão só acrescentar um estresse desnecessário à sua vida. 3. Seja genuinamente grato pela sua saúde atual. Conte suas bênçãos e aprecie o bem-estar que você pode experienciar no momento. 4. Lembre-se, como diz o ditado, é melhor estar desgastado do que enferrujado. A vida foi feita para ser vivida e aproveitada. Não perca seu tempo precioso pensando demais e imaginando-se confinado a uma cama de hospital. Desculpa número 3. Mas meu caso é diferente, eu atraio o azar. Vou contar uma história sobre um cara chamado David. O autor estava almoçando com 3 jovens executivos júniores e eles conversavam sobre a recente promoção de David. Eles inventaram todos os tipos de motivos, como sorte e favoritismo, para David ter sido promovido. Mas a verdade é que David conseguiu a promoção porque era simplesmente mais qualificado. Ele trabalhava mais, fazia um trabalho melhor e tinha uma personalidade mais agradável. Os altos executivos da empresa tinham considerado cuidadosamente todos os candidatos antes de escolhê-lo. Não teve nada a ver com sorte. Um dos vendedores parabenizou David por uma venda de $112 mil, chamando de sorte. Mas o problema é o seguinte: aquele vendedor não conseguiu perceber que a sorte não tinha nada a ver com isso. David estava trabalhando naquele cliente há meses, conversando com várias pessoas e dedicando muitas horas para entender suas necessidades. Ele planejou tudo meticulosamente e até envolveu engenheiros em projetos preliminares. Não foi sorte, foi um planejamento cuidadoso e muito trabalho e esforço. A verdade é que o sucesso em qualquer área não vem apenas da sorte. É uma questão de ter a atitude certa e se esforçar. Para vencer as desculpas relacionadas à sorte, você precisa aceitar a lei de causa e efeito. 1. Observe atentamente o que pode parecer a sorte de alguém e você verá que é resultado de preparação, planejamento e pensamento positivo. Da mesma forma, quando você encontra obstáculos que podem parecer má sorte, há razões específicas por trás deles que precisam ser analisadas. Pessoas de sucesso aprendem e crescem com essas adversidades. 2. Não caia na armadilha de sonhar sem agir. O sucesso não vem sem esforço ou apenas através da sorte. Ele vem da ação, de dominar os princípios e fazer o que for necessário para vencer. Desculpa número 4. Mas você precisa ser inteligente para ter sucesso. Estima-se que 95% das pessoas que nos rodeiam sofrem com desculpas relacionadas à inteligência ou com a crença de que não são suficientemente inteligentes. O autor conta a história do seu amigo Douglas. Ele era um professor universitário bastante popular. Quando ele voltou da guerra da Europa em 1945, algo havia mudado. Ele havia perdido um dos braços em batalha. Ele poderia ter ficado amargurado ou desanimado, mas não foi isso que aconteceu. Ele estava sempre sorrindo e pronto para ajudar quem precisasse. Um dia, o autor teve uma conversa profunda com Douglas sobre o braço perdido. Ele perguntou como ele conseguiu permanecer tão otimista apesar do desafio. Douglas sorriu e disse: "É apenas um braço, seria bom ter 2, mas levaram-o embora." Essa conversa fez o autor perceber que não se trata de quantos braços você tem, mas sim da atitude que você tem. Ter a atitude certa com um braço sempre será melhor do que a atitude errada com 2 braços. Sua atitude é mais importante que a sua inteligência.
O autor diz que tinha um amigo chamado Chuck, que era um aluno excepcionalmente brilhante e quando se formou foi laureado. Ele sonhava em ter seu próprio negócio no oeste do Nebraska. No entanto, anos depois, quando o autor o encontrou, Chuck revelou que nunca foi atrás de realizar sua vontade de empreender. Em vez disso, se tornou um especialista em saber por que uma ideia de negócios não daria certo. Chuck estudou todas as possíveis razões pelas quais as pequenas empresas vão à falência, concentrando-se constantemente nas armadilhas potenciais. A parte mais triste é que alguns dos antigos amigos do ensino médio de Chuck, que pareciam não ter muitas vantagens a seu favor e nunca foram para a faculdade, agora estão prosperando em seus próprios negócios. Foram as atitudes e os pensamentos de Chuck que o impediram, não sua inteligência. Aqui estão algumas dicas para superar desculpas da inteligência. 1. Nunca subestime sua própria inteligência e superestime a inteligência dos outros. 2. Pare de se diminuir e concentre-se em seus ativos. Descubra seus talentos únicos e concentre-se em como você pode usá-los de forma eficaz. 3. Lembre-se diariamente de que sua atitude é mais importante do que sua inteligência. 4. Em vez de pensar em por que algo não pode ser feito, encontre razões pelas quais você possa fazê-lo. 5. Lembre-se de que a capacidade de pensar é muito mais valiosa do que a capacidade de memorizar fatos. Não sobrecarregue sua mente com informações desnecessárias que podem ser facilmente encontradas no Google. Use sua habilidade mental de pensar criticamente para gerar novas ideias e descobrir maneiras melhores de fazer as coisas. Certa vez perguntaram a Albert Einstein quantos pés equivalem a uma milha. A resposta dele? Não sei. Por que eu deveria encher meu cérebro com fatos que eu consigo encontrar em 2 minutos em qualquer livro de referência padrão? Einstein acreditava em usar a mente para pensar, não como um estoque de fatos. Parte 2. Construa a confiança e destrua o medo. O medo é uma força poderosa que nos afeta de várias maneiras. É importante reconhecer a sua existência antes de podermos superá-lo. O medo é o inimigo número 1 do sucesso, impedindo as pessoas de aproveitarem as oportunidades, esgotando sua energia e até impactando sua saúde física. Aqui estão 3 dicas práticas para construir mais confiança e destruir o medo. Dica número 1. A ação cura o medo. Um executivo veio pedir conselho ao autor. Ele estava passando por um momento difícil no trabalho, estava preocupado em perder o emprego porque as vendas do seu departamento caíram 7%, enquanto as vendas gerais da loja subiram. E ele havia piorado as coisas por causa de algumas decisões erradas, e seu gerente estava dificultando a vida dele por não acompanhar o progresso da empresa, e ele continuou falando. O autor diz que, finalmente, não conseguiu mais esperar e interrompeu e perguntou o que ele estava fazendo para melhorar a situação. Ele respondeu que não havia muito que pudesse fazer a não ser torcer pelo melhor. O problema é o seguinte: a esperança é apenas um começo, mas a esperança precisa de ação. Então, o autor aconselhou ele a tomar 2 atitudes para sustentar essa esperança. Primeiro, descobrir por que as vendas estavam caindo e tomar as medidas necessárias para revertê-las. Em segundo lugar, informar alguns colegas de confiança que ele pode estar aberto a uma oferta melhor em outro lugar, apenas para garantir. E adivinha só? Depois de alguns dias, esse mesmo executivo procurou o autor com ótimas notícias. Ele melhorou sua performance e fez algumas mudanças, especialmente com a sua equipe de vendas. Em vez de reuniões semanais, ele passou a realizá-las diariamente, e isso fez uma enorme diferença. A energia é contagiante. Quando viram a energia positiva dele, a equipe toda se esforçou ainda mais para ter sucesso. E ele não só conseguiu superar as vendas do ano passado, como também superou a média da loja. Ele até recebeu 2 ofertas de emprego, mas recusou porque tudo finalmente estava melhorando em seu cargo atual. Ele ficou muito feliz com a forma como as coisas se desenrolaram e ficou profundamente grato com o autor por suas orientações. O problema do medo é que ele faz você congelar e se contentar em torcer pelo melhor. Mas lembre-se, quando o medo toma conta, é hora de se libertar e agir. A ação cura o medo. Por exemplo, você provavelmente já esteve ao lado de uma piscina pensando se deveria pular ou não, mas de repente um amigo te empurra e quando você vê, você está na água e o medo desaparece. Então, da próxima vez que o medo tentar impedi-lo, faça uma pergunta poderosa para si mesmo: que medidas posso tomar para vencer esse medo? Para você conseguir aplicar melhor essa ideia à sua vida, vou compartilhar alguns exemplos cotidianos de medo e suas correspondentes ações de cura. 1.
Se você se sente inibido por causa da sua aparência, vá a uma barbearia, um salão de beleza, engraxe seus sapatos e certifique-se de que suas roupas estejam limpas e bem passadas. Abrace o poder de uma melhor aparência. 2. Se você tem medo de perder um cliente importante, comprometa-se a prestar um serviço melhor. Faça um esforço extra para corrigir qualquer adversidade que possa ter minado a confiança do cliente em você. Mostre a ele por que escolheu você em primeiro lugar. 3. Enfrente o medo de ser reprovado em um exame ou prova e use-o como uma oportunidade para transformar esse tempo de preocupação em tempo de estudo. Canalize sua energia para a preparação. 4. Se o medo é de tomar decisões financeiras significativas, como fazer um investimento ou comprar uma casa, analise todos os fatores relevantes, confie nos seus instintos e tome uma decisão. Depois de decidir, mantenha-se firme com a confiança inabalada. Lembre-se de que vencer o medo e construir confiança é um processo simples de 2 etapas. Primeiro, identifique e isole o medo, identificando exatamente o que é que te assusta. Em segundo lugar, haja independentemente do tipo de medo que você tem. Sempre há uma ação que você pode tomar para superá-lo. Dica número 2. Coloque apenas pensamentos positivos em seu banco de memória. Seu cérebro funciona como um banco e seus pensamentos são os depósitos que você faz em seu banco mental todos os dias. Quando você enfrenta um problema ou precisa pensar, você vai até o seu banco de memória e pergunta: "Senhor banqueiro, o que eu já sei sobre isso?" E o senhor banqueiro fornece as informações que você armazenou ali no passado. Mas o problema é o seguinte: o banqueiro da sua memória não escolhe o que vai te mostrar. Se você pedir pensamentos que provem sua inferioridade, ele vai alegremente te trazer lembranças de fracassos passados. Se você pedir ao senhor banqueiro para lhe mostrar que você é um fracasso na vida, ele provavelmente responderá assim: "Lembra daquele dia em que o seu professor da 6ª série te disse que você seria um fracasso na vida? E tem também aqueles comentários que você ouviu dos seus colegas de trabalho, lembra? E não se esqueça", e assim ele vai. Ele consegue desenterrar cada um dos pensamentos que fazem você se sentir inadequado. Agora, imagine ir até o senhor banqueiro e fazer um pedido diferente. Você diz: "Senhor banqueiro, estou enfrentando uma decisão difícil. Você pode me dar ideias que me tranquilizem?" E adivinha só, o senhor banqueiro, sendo muito reativo, vai compartilhar pensamentos que você depositou anteriormente que provam que você pode ter sucesso. Ele vai lembrá-lo de suas realizações anteriores, da confiança que os outros depositam em você e daquele feedback positivo que você recebeu no trabalho. O segredo para construir confiança é gerenciar seu banco de memória de forma eficiente. E aqui estão 2 coisas simples que você pode fazer. 1. Todos os dias, deposite apenas pensamentos positivos em seu banco de memória. Pense assim: se todas as manhãs, antes de ir ao trabalho, você decidisse pegar um punhado de terra no chão e despejar no motor do seu carro, como você acha que seu carro funcionaria? Rapidamente, ele se tornaria uma lata velha com defeito e incapaz de funcionar. Bem, o mesmo vale para a sua mente quando você deposita nela pensamentos negativos e desagradáveis. Esses pensamentos agem como uma sujeira em seu motor mental, causando desgaste desnecessário. Eles levam à preocupação, frustração e sentimentos de inferioridade. Eles se tornam obstáculos que o impedem de seguir em frente enquanto outros avançam rapidamente. Abandone o negativo e concentre-se apenas nos pensamentos positivos. Antes de dormir, deposite conscientemente bons pensamentos em seu banco de memória. Pense nas coisas pelas quais você é grato, seus entes queridos, amigos e boa saúde. Relembre as ações positivas que você testemunhou durante o dia e comemore suas próprias vitórias, por menores que sejam. Lembre-se de por que vale a pena valorizar a vida. 2. Retire apenas pensamentos positivos do seu banco de memória. Se você ficar ruminando pensamentos negativos, eles podem se transformar em grandes problemas que prejudicam sua confiança e te levam a dificuldades psicológicas. A solução é recusar-se conscientemente a insistir nos aspectos negativos e, em vez disso, concentre-se no que é positivo. Não permita que pensamentos negativos dominem você. E escolha não ficar puxando pensamentos desagradáveis do seu banco de memória. Ao se lembrar de experiências passadas, concentre-se conscientemente nas partes boas e deixe de lado as ruins. Aqui está a parte mais encorajadora.
Sua mente realmente quer que você esqueça o que é desagradável. Se você cooperar, essas lembranças desagradáveis diminuirão gradualmente e serão apagadas do seu banco de memória. Dica número 3. Coloque as pessoas na perspectiva certa. O medo de pessoas. Você já se perguntou por que muitas pessoas se sentem constrangidas perto dos outros? O medo das pessoas é um dos medos mais comuns, mas a boa notícia é que pode ser superado colocando as coisas em perspectiva. Veja só esse exemplo interessante de um empresário de sucesso. Antes de ingressar no exército durante a Segunda Guerra Mundial, ele era extremamente tímido. Ele se sentia inferior aos outros e acreditava que estava destinado ao fracasso. Porém, durante sua passagem pelo exército, algo mudou. Como médico, ele examinou vários recrutas dia após dia. Quanto mais ele os observava, menos medo das pessoas ele tinha. Ele percebeu algo fundamental naquela época. As pessoas são mais parecidas do que diferentes. Todas têm desejos, preocupações e necessidades semelhantes. Quando reconheceu que os outros eram iguais a ele, sentindo falta de boa comida, de seus entes queridos, e sonhando com o sucesso, ele percebeu que não havia razão para temê-los. Portanto, coloque as pessoas na perspectiva adequada e lembre-se que somos mais parecidos do que diferentes. Aqui estão 5 exercícios para aumentar sua confiança. 1. Sente-se na frente. Observe como as pessoas costumam ocupar os últimos lugares nas reuniões e nas salas de aula para evitar se destacarem. Sente-se na frente, aumente a confiança. Crie o hábito de sentar-se o mais próximo possível na frente. 2. Pratique fazer contato visual. A maneira como você usa seus olhos comunica muito sobre você. Evitar contato visual significa fraqueza, culpa ou medo. Supere isso olhando conscientemente as pessoas nos olhos ao falar com elas. Isso mostra honestidade e autoconfiança e também gera credibilidade. 3. Caminhe 25% mais rápido. Ande com a cabeça erguida e os ombros para trás, movendo-se um pouco mais rápido que o normal. Você notará um aumento na autoconfiança. 4. Pratique falar abertamente. A falta de confiança muitas vezes dificulta a participação nas discussões. Quanto mais você fala, mais sua confiança aumenta. Estabeleça como regra dizer algo em cada reunião ou conferência da qual você participar. Não se preocupe em parecer bobo, isso não vai acontecer. Para cada pessoa que acha que a sua ideia é boba, há outra pessoa pensando que é uma ideia incrível. 5. Dê um grande sorriso. Um sorriso é um poderoso impulsionador de autoconfiança. Quando sentir medo, experimente sorrir e veja o impacto positivo que isso tem na sua confiança. Parte 3. Como pensar grande. Você já se perguntou por que algumas pessoas alcançam um sucesso incrível enquanto outras fracassam, mesmo tendo o mesmo ponto de partida? A resposta está no poder de seu pensamento. Não se trata de centímetros, quilos ou diplomas, trata-se do tamanho de seus pensamentos. Quanto mais pensamos grande, maiores se tornam nossas realizações. Então, vamos explorar como podemos expandir nossos pensamentos e desbloquear nosso verdadeiro potencial. 1. Se livre do crime da autodepreciação. Muitas vezes subestimamos nossas habilidades e deixamos as oportunidades escaparem. Por exemplo, Danilo encontra um anúncio de emprego que se alinha perfeitamente com suas aspirações, mas ele o descarta, convencido que não é bom o suficiente. Arthur deseja sair com Beatriz, mas hesita em ligar, duvidando de seu valor. Tom acredita que Sr. Ricardo seria um cliente potencial ideal para seu produto, mas ele não entra em contato, intimidado pelo status do Sr. Ricardo. Pedro, ao preencher um formulário de emprego, minimiza o salário desejado, pois acredita que não merece uma quantia maior. Aqui está um exercício para ajudá-lo a reconhecer seu verdadeiro valor. 1. Identifique seus 5 maiores ativos. Busque a perspectiva de um amigo objetivo, alguém de confiança, um dos seus superiores ou um mentor experiente, que possa te fornecer uma avaliação honesta. Liste ativos como educação, experiência, habilidades técnicas, aparência, uma vida familiar harmoniosa, atitudes positivas, iniciativa e traços de personalidade. 2. Abaixo de cada ativo, escreva os nomes de 3 pessoas que alcançaram um sucesso significativo, mas que possuem esse ativo em menor grau do que você. Esse exercício revelará que você supera muitos indivíduos talentosos em pelo menos um aspecto. Você é maior do que pensa. Nunca, sob nenhuma circunstância, se diminua.
Agora que você entende seu verdadeiro valor, é hora de se concentrar em desenvolver um vocabulário de grande pensador e por que você precisa dele. Veja só, se você se dirigisse a um grupo de pessoas com a afirmação: "Lamento informar, mas não conseguimos atingir o objetivo", suas mentes imediatamente evocariam um sentimento de derrota, decepção e tristeza. Mas se você disser: "Aqui está uma nova abordagem que acredito que você terá sucesso", você evoca encorajamento e vontade de tentar novamente. Dizer "incorremos de uma grande despesa" traz automaticamente à mente dinheiro gasto sem retorno. Em vez disso, se você disser "fizemos um investimento significativo", as pessoas imaginam um lucro futuro. A questão é esta: os grandes pensadores se especializam em criar imagens mentais positivas, voltadas para o futuro e otimistas em suas mentes e nas mentes dos outros. Para pensar grande, devemos empregar palavras e frases que gerem imagens mentais substanciais e positivas. Aqui estão 4 estratégias para desenvolver um vocabulário de um grande pensador. Estratégia número 1. Use palavras e frases grandes, positivas e alegres para expressar seus sentimentos. Quando alguém perguntar como você está se sentindo hoje, responda com entusiasmo, dizendo simplesmente maravilhoso, obrigado. E você? Evite respostas como estou cansado, estou com dor de cabeça ou não me sinto muito bem. A propósito, isso não significa que você irá parar de ouvir o seu corpo e responder com falsidade. Essas dicas são apenas para elevar seu ânimo. Responder positivamente às perguntas sobre o seu bem-estar gradualmente fará com que você realmente se sinta maravilhoso e ampliará o seu senso de autoimportância. Torne-se conhecido como alguém que irradia positividade de forma consistente. Assim, você atrairá amigos e aliados. Estratégia número 2. Use uma linguagem clara, alegre e favorável ao descrever outras pessoas. Estabeleça como regra usar palavras positivas para seus amigos e colegas. Ao falar sobre pessoas que não estão presentes, certifique-se de valorizá-las com elogios e frases generosas. Esteja atento para evitar comentários depreciativos, pois as fofocas encontram uma forma de chegar às pessoas a quem dizem respeito, mais cedo ou mais tarde. A única coisa que você vai conseguir com uma conversa negativa é diminuir a si mesmo. Estratégia número 3. Utilize uma linguagem positiva para encorajar e elevar os outros. Aproveite todas as oportunidades para elogiar as pessoas pessoalmente. Todo mundo anseia por elogios e reconhecimento. Faça questão de oferecer elogios sinceros. Reconheça e aprecie os esforços de seus colegas de trabalho. Elogie os outros pela sua aparência, pelo seu trabalho, pelas suas realizações e pelas suas famílias. O elogio genuíno e oportuno é uma ferramenta poderosa. Estratégia número 4. Use palavras positivas para expor seus planos e ideias a outras pessoas. Quando você apresenta seus pensamentos dizendo "tenho boas notícias, vamos ter uma oportunidade incrível", suas mentes se inflamam de entusiasmo. Por outro lado, se você abordar a ideia como uma frase "temos um trabalho a fazer, gostemos ou não", a imagem mental se tornará monótona e pouco inspiradora. E a reação deles vai refletir essa imagem. Ok, um rápido resumo antes de passar para a segunda dica. Nessa sessão estamos falando sobre como pensar grande. A primeira dica foi sobre como se livrar do crime da autodepreciação. Falamos sobre um exercício de 2 passos para encontrar seus pontos fortes e fazer você perceber que é maior do que pensa. Por fim, falamos sobre 4 estratégias para desenvolver um vocabulário digno de um grande pensador. 2. Amplie sua visão. Veja o que pode ser, não apenas o que é. Os grandes pensadores possuem a habilidade de ver além do que existe neste momento e imaginar o que ainda pode vir a existir. Deixe-me contar a história de um corretor de imóveis de grande sucesso, especializado em propriedades rurais. Ele era conhecido por transformar fazendas destruídas em empreendimentos prósperos. Imagine uma bela imagem rural com uma fazenda abandonada, uma casa caindo aos pedaços e um sentimento de desespero. A maioria descartaria a ideia imediatamente, mas não esse corretor. Ele conseguia ver além da decadência aparente. Ele via o que a fazenda poderia se tornar, não apenas o que ela era agora.
Sem promessas vagas, este corretor de imóveis acreditava em apresentar planos concretos que despertassem a imaginação dos compradores. Ele carregava uma pasta cheia de propostas digitadas, cada uma delineando um futuro diferente para a fazenda. Ele tinha 3 possibilidades cativantes. Por exemplo, uma delas era uma fazenda de árvores combinada com uma granja avícola, fileiras de árvores frutíferas e galinhas carcarejando felizes. Ele não deixava nenhum detalhe para trás, mostrava como a fazenda poderia se tornar lucrativa. E adivinha só, sua abordagem funcionava como mágica. Ele não convencia os compradores a se contentarem com o que a fazenda era, ele os fazia ver seu potencial. A notícia se espalhou e logo ele estava vendendo mais fazendas, mais rápido e a preços mais altos do que qualquer outra pessoa. As pessoas queriam seu toque transformador. Sua capacidade de ver potencial onde os outros não viam nada era como um superpoder. Ele trouxe terras esquecidas de volta à vida, criando oportunidades do nada. A moral da história é esta: olhe além do presente e visualize o que ainda pode vir a ser. Um grande pensador sempre visualiza possibilidades futuras, em vez de ficar confinado ao presente. Para desenvolver o poder da visão, pratique esses exercícios de agregação de valor. Exercício 1. Pratique agregar valor às coisas. Lembre-se do exemplo das fazendas. Desafie a si mesmo perguntando: como posso aumentar o valor deste cômodo, desta casa ou deste negócio? Busque ideias para tornar as coisas mais valiosas. Exercício 2. Pratique agregar valor às pessoas. À medida que você sobe a escada do sucesso, uma parte significativa de sua função se concentra em desenvolver pessoas. Pergunte a si mesmo: como posso agregar valor aos meus subordinados? Como posso ajudá-los a se tornarem mais eficazes? Lembre-se, para trazer à tona o que há de melhor em alguém, você deve primeiro visualizar seu potencial mais elevado. Exercício 3. Pratique agregar valor a si mesmo. Faça uma autoentrevista diária. Pergunte: o que posso fazer hoje para aumentar meu valor? Visualize-se não como quem você é agora, mas como quem você pode se tornar. Parte 4. Como pensar e sonhar criativamente. O pensamento criativo é a chave para descobrir métodos inovadores e aprimorados de realizar tarefas, seja para alcançar o sucesso em casa, no trabalho ou na comunidade. A capacidade de encontrar melhores formas de fazer as coisas é essencial. Aqui estão 4 ótimos métodos para se tornar mais criativo. 1. Desenvolva e fortaleça sua capacidade de pensamento criativo. Primeiro passo: acredite que pode ser feito. Numa sessão de formação sobre pensamento criativo, uma pessoa trouxe um assunto da eliminação das prisões nos próximos 30 anos. A ideia pareceu estranha aos participantes. Eles acreditavam que libertar criminosos levaria ao caos e colocaria as pessoas inocentes em risco. O grupo expressou suas preocupações, enfatizando a necessidade de haver prisões. Alguns até mencionaram que os empregos para a polícia e os guardas penitenciários dependiam da existência das prisões. Os participantes pareciam convencidos de que eliminar as prisões era uma ideia impossível. No entanto, o facilitador incentivou-os a suspender temporariamente as dúvidas e a explorar mais a ideia. Com uma mudança de mentalidade, o grupo começou a gerar sugestões sobre como abordar a prevenção do crime de forma diferente. As ideias incluíam a criação de mais centros de recreação para jovens, a abordagem da pobreza como causa da criminalidade, a realização de pesquisas para identificar antecipadamente potenciais criminosos, o desenvolvimento de novos procedimentos de reabilitação e educar as pessoas responsáveis por aplicar as leis em métodos eficazes de reabilitação. O exercício destacou que, ao acreditar na possibilidade de mudança, novas perspectivas e ideias podem surgir, levando a soluções inovadoras que antes não eram vistas. A experiência ilustra uma verdade importante. Quando você acredita que algo é impossível, sua mente trabalha para confirmar sua crença. No entanto, quando você acredita genuinamente que algo pode ser feito, sua mente se envolve ativamente em encontrar maneiras de tornar a ideia realidade. Para desenvolver seu poder criativo desta forma, considere as seguintes sugestões. 1. Elimine a palavra impossível do seu vocabulário de pensamento e fala, pois ela só gera fracasso. Concentre-se no que você pode alcançar. 2. Pense em uma aspiração específica que você considera inatingível e compile uma lista de razões pelas quais você pode torná-la realidade.
É importante reconhecer que não existe uma abordagem única que sirva para todas as tarefas. Seja na hora de decorar um apartamento, transformar um gramado em um jardim, fazer uma venda, criar um filho ou cozinhar um prato, existem inúmeras mentes criativas com perspectivas e ideias únicas. Abrace a diversidade de possibilidades e entenda que existem muitas melhores maneiras de atingir um mesmo objetivo. 2. Pergunte-se diariamente: como posso fazer melhor? Pessoas de sucesso estão sempre buscando maneiras de melhorar. Eles sabem que podem melhorar. Então, se perguntam: como posso fazer melhor? Vou contar o caso de uma empresária que alcançou grande sucesso em um mercado competitivo. Apesar de começar com apenas $3.500 e enfrentar forte concorrência, ela abriu 4 lojas em apenas 4 anos. Como ela fez? Através de seu programa de melhoria semanal. O autor visitou a loja dela para perguntar sobre seu sucesso. Ela o atribuiu ao programa de melhoria semanal que ela mesma inventou para si. Ela disse que era apenas um plano simples para ajudá-la a melhorar seu trabalho a cada semana. O que ela fez foi reduzir seu trabalho a 4 elementos principais: clientes, funcionários, mercadorias e promoção. Ao longo da semana, ela anotava ideias sobre como melhorar seu negócio. Depois, todas as segundas-feiras, à noite, ela dedicava 4 horas para revisar essas ideias e encontrar maneiras de colocar as melhores em ação. Graças a este exercício, ela compartilhou inúmeras pequenas inovações que tornaram suas 3 primeiras lojas um sucesso. Por exemplo, ela organizou cuidadosamente as mercadorias em sua loja, implementou uma técnica de venda por sugestões que convencia 2 em cada 3 clientes a comprar itens adicionais. Elaborou um plano de crédito durante uma greve quando muitos clientes estavam desempregados e até criou um concurso de impulsionamento de vendas durante uma temporada lenta. Enquanto ela falava, sua paixão e confiança eram evidentes. Ela enfatizou que seu plano de melhoria semanal realmente funcionou. Perguntando-se constantemente como posso fazer um trabalho melhor, ela encontrou as respostas. Raramente passava uma noite de segunda-feira sem que ela apresentasse um plano ou técnica que melhorasse seu demonstrativo de lucros e prejuízos. Ela também compartilhou uma visão importante sobre merchandising de sucesso. Ela acreditava que o que você sabe ao começar não importa tanto quanto o que você aprende e aplica depois de abrir as portas. É a busca contínua pela melhoria que mais conta. Então, aqui está um exercício diário para desenvolver a sua atitude de eu posso fazer melhor. Antes de começar seu trabalho todos os dias, reserve 10 minutos para pensar em como você pode fazer um trabalho melhor. Faça a si mesmo as perguntas como: como posso incentivar meus funcionários? Que favor especial posso fazer aos meus clientes? Como posso aumentar minha eficiência pessoal? Revise suas ideias uma vez por semana e implemente aquelas que parecem promissoras. Esse exercício pode parecer simples, mas tem um impacto profundo. Você vai descobrir muitas maneiras criativas de alcançar maior sucesso. 3. Pergunte a si mesmo: como posso fazer mais? Era uma vez um jovem executivo que trabalhava num banco. Um dia, um colega seu pediu demissão de repente, deixando o departamento numa situação difícil. Este colega tinha uma função importante e o trabalho não podia simplesmente ser adiado. A vice-presidente responsável pelo departamento chamou o jovem executivo para bater um papo. Ela já havia perguntado aos outros membros da equipe se eles poderiam assumir o trabalho extra, mas eles não podiam. Então, ela se virou para o rapaz e perguntou se ele aceitaria esse desafio. Agora, esse jovem executivo tinha um lema: nunca diga não a uma oportunidade. Sem pensar 2 vezes, ele concordou em assumir a carga de trabalho adicional e prometeu fazer o melhor que pudesse. Ele estava determinado a encontrar uma maneira de lidar com ambos os trabalhos. Ele terminou seu trabalho naquela tarde e, quando os escritórios fecharam, sentou-se para pensar em como poderia aumentar sua eficiência pessoal. Pegou um lápis e começou a anotar todas as ideias que podia imaginar. E ele encontrou algumas ideias boas. Como chegar a um acordo com seu assistente para canalizar todas as chamadas telefônicas de rotina para ele durante uma determinada hora todos os dias, fazer todas as ligações durante uma determinada hora, reduzir seu tempo habitual de conferência de 15 minutos para 10. Ele também descobriu que seu assistente ficaria feliz em cuidar de uma série de pequenos detalhes que levavam muito tempo. Em uma semana, ele estava enviando o dobro de e-mails, atendendo 50% mais chamadas telefônicas e participando de metade das reuniões, tudo sem esforço. A vice-presidente percebeu seu desempenho excepcional e o elogiou. Mas isso não é tudo. Ela tinha uma surpresa empolgante para ele.
Ela não conseguiu encontrar um novo candidato que pudesse ocupar o cargo, então ela decidiu oferecer-lhe o cargo, junto com um belo aumento salarial. Essa experiência lhe ensinou uma lição valiosa. Sua capacidade é apenas um estado de espírito. Aqui está um exercício simples que você pode seguir para aumentar sua eficiência. Mude seu foco para a pergunta: como posso fazer mais? Ao se concentrar nessa questão, você vai liberar sua criatividade e descobrir soluções inovadoras. Algumas das respostas podem envolver melhorar o planejamento e a organização de sua carga de trabalho atual, encontrar atalhos inteligentes para agilizar suas atividades rotineiras ou até mesmo eliminar completamente tarefas não essenciais. Lembre-se de que o segredo é manter a mente aberta e ter persistência, e a solução para conseguir fazer mais será revelada a você. 4. Pratique perguntar e ouvir. O autor certa vez teve a oportunidade de ser instrutor de equipe em um seminário de gestão executiva. O seminário tinha 12 sessões e cada sessão tinha um segmento especial onde um executivo compartilharia como resolveu seu problema mais desafiador relacionado à gestão. No entanto, algo único aconteceu durante a 9ª sessão. O executivo vice-presidente de uma grande empresa de processamento de leite decidiu fazer as coisas de forma diferente. Em vez de apresentar uma solução, ele apresentou seu problema e pediu ajuda ao grupo para resolvê-lo. Ele explicou rapidamente o assunto e aguardou ansiosamente as ideias dos participantes. Posteriormente, o autor teve a oportunidade de conversar com esse executivo e expressou admiração por sua abordagem. O executivo respondeu dizendo que havia pessoas incrivelmente inteligentes no grupo e achou que seria uma ótima oportunidade para reunir ideias diferentes. A sugestão de alguém poderia fornecer uma peça que faltava para resolver o problema. Foi fascinante ver como esse executivo apresentou seu desafio e depois ouviu com atenção. Ao fazer isso, ele não apenas obteve informações valiosas para ajudá-lo a tomar decisões, mas também permitiu que os outros executivos presentes participassem e contribuíssem com suas opiniões. Foi uma situação em que todos os envolvidos saíram ganhando. Sabe, o mundo moderno envolve colaboração e busca de opiniões diversas. Assim como as empresas de sucesso realizam pesquisas de mercado, é essencial que os indivíduos busquem feedbacks e sugestões de outras pessoas. Ao ouvir ativamente os pensamentos das pessoas, você obtém ideias valiosas para melhorar seu trabalho, seus relacionamentos e seu crescimento pessoal. Agora, veja como você pode aplicar esse conceito em sua própria vida. 1. Crie um círculo de apoio. Cerque-se de um grupo de amigos ou pessoas com ideias semelhantes que têm interesses ou objetivos profissionais em comum. Reúna-se com eles regularmente para discutir desafios e sucessos. Crie uma atmosfera onde todos se sintam confortáveis em se abrir e buscar conselhos. 2. Saia da sua zona de conforto e junte-se a um grupo não relacionado ao seu trabalho. Envolva-se com pessoas de diferentes origens e interesses profissionais. Esta exposição irá expandir sua perspectiva e despertar sua criatividade. 3. Compartilhe seus obstáculos. Seja aberto e transparente sobre os seus desafios que você enfrenta, seja na carreira, nos relacionamentos ou no desenvolvimento pessoal. Articule claramente o problema e peça sugestões aos seus amigos. Seja receptivo às perspectivas deles, mesmo que sejam diferentes das suas. 4. Ouça ativamente quando as outras pessoas estiverem compartilhando seus pensamentos e experiências e interaja com o que elas estão dizendo. Faça anotações, se necessário, e faça perguntas de acompanhamento para obter uma compreensão mais profunda. Dê a cada pessoa o espaço necessário para expressar plenamente suas ideias. 5. Reflita e haja. Após a discussão, reflita sobre os insights que você teve. Avalie quais sugestões ressoam em você e se alinham com seus valores e objetivos. Considere implementar essas ideias em sua vida. Ok, essa foi outra grande sessão onde discutimos como pensar criativamente. Vamos agora para a parte 5. Parte 5. Você é o que pensa que é. O que você pensa sobre si mesmo afeta a forma como os outros o veem. É verdade. Se você se acha inferior, mesmo que não seja, as pessoas o verão como inferior. Por outro lado, se você realmente acredita que é capaz e está à altura da tarefa, você será visto dessa forma. Para sermos importantes, devemos acreditar genuinamente que somos importantes, e então os outros também nos verão dessa forma. Para ganhar o respeito dos outros, comece respeitando a si mesmo. Quanto mais respeito você tiver por si mesmo, mais respeito os outros terão por você. Agora, vamos falar sobre algumas maneiras práticas de aumentar o seu respeito próprio e também de ganhar o respeito dos outros.
1. Pareça importante. Isso vai ajudar você a pensar importante. Olha, concordo com você que as pessoas deveriam julgar umas às outras com base no intelecto e não nas roupas, mas na realidade não é assim que as coisas funcionam. As pessoas avaliam você com base na sua aparência e as primeiras impressões são formadas rapidamente. Sua aparência fala muito. Certifique-se de que transmite mensagens positivas sobre você. Antes de sair de casa, certifique-se de que você se sente e se parece com a pessoa que deseja ser. A roupa é mais do que apenas tecido, é uma ferramenta para levantar seu ânimo e aumentar a sua autoconfiança. Sua aparência não afeta apenas o que você sente sobre si mesmo, mas também influencia o que os outros pensam de você. Deixe-me compartilhar um exemplo interessante. Num supermercado, o autor notou 2 cachos de uvas. O primeiro custava 15 centavos o quilo, enquanto o segundo era embalado em sacos de polietileno e custava $2,35. Curioso, ele perguntou à pessoa que estava no posto de pesagem sobre a diferença. Ele explicou que a diferença é o polietileno. Eles vendem o dobro de uvas nos saquinhos porque ficam mais bonitas assim. Pense neste exemplo da uva quando estiver se apresentando. Quando você está devidamente embalado, você tem maiores chances de causar uma impressão positiva e até mesmo de conseguir um preço mais alto. Quanto mais adequadamente você se apresentar, mais aceitação receberá do público. A aparência de uma pessoa bem vestida fala por si só. Sinaliza para os outros: aqui está alguém importante, inteligente, bem-sucedido e confiável. Essa pessoa é alguém que posso respeitar, admirar e confiar. Ela se valoriza e eu devo valorizá-la também. Por outro lado, uma pessoa com uma aparência mal cuidada nos envia mensagens negativas. É como se dissesse: essa pessoa não está indo bem, é descuidada, ineficiente, sem importância. Ela é apenas mediana e não merece consideração especial. Ela está acostumada a ser intimidada. Lembre-se de que sua aparência é um aspecto importante de como os outros o percebem. Orgulhe-se da sua aparência e isso influenciará positivamente seus pensamentos sobre você mesmo e a forma como os outros veem você. 2. Acredite na importância do seu trabalho. Imagine 3 pedreiros trabalhando juntos. Quando questionado sobre o que estão fazendo, o primeiro diz: estou assentando os tijolos. O segundo responde: estou ganhando R$10 por hora. Mas o terceiro pedreiro declara com orgulho: estou construindo a maior catedral do mundo. O que você acha que aconteceu com eles mais tarde? Bem, é provável que os 2 primeiros tenham permanecido como pedreiros comuns. Eles não tinham grandes sonhos ou satisfação no trabalho. Eles estavam apenas fazendo o seu trabalho sem muita paixão. Mas o terceiro pedreiro, ele se via como parte de algo magnífico. E adivinha? Ele não ficou apenas como pedreiro, ele subiu mais alto e alcançou o sucesso, talvez como capataz, empreiteiro ou até mesmo arquiteto. Por quê? Porque o pensamento tem um impacto poderoso em nossas vidas. Vou te contar sobre um diretor em uma empresa fabricante de eletrodomésticos. Ele compartilhou algo fascinante que faz em sua empresa chamado Sistema de Auditoria de Pessoal. A cada 6 meses, ele e seu assistente conversam com cada funcionário para descobrir como podem apoiá-los melhor. Eles acreditam que cada pessoa de sua equipe é importante e merece atenção. Durante esses bate-papos, eles não fazem perguntas diretas. Em vez disso, incentivam os funcionários a falar livremente e a compartilhar seus pensamentos sinceros. Após cada palestra, eles avaliam a atitude do funcionário em relação aos diferentes aspectos de seu trabalho. E você sabe o que ele descobriu? Os funcionários podem ser divididos em 2 grupos, Grupo A e Grupo B, com base na forma como pensam sobre o trabalho. O pessoal do Grupo B fala principalmente sobre segurança no emprego, planos de aposentadoria e outros benefícios. Eles se concentram no lado negativo de seu trabalho, reclamando dos colegas de trabalho e de coisas que eles não gostam. Eles veem o trabalho como algo que precisam fazer, não como algo que desejam fazer. Infelizmente, cerca de 80% do pessoal não produtivo se enquadra neste grupo. Mas há o Grupo A, o grupo especial. Eles veem seu trabalho de forma diferente. Eles se preocupam com seu futuro e buscam ativamente sugestões para melhorar. Eles têm uma perspectiva mais ampla e apresentam ideias para melhorar o negócio. Quando se trata de promoções, aumentos salariais e privilégios especiais, quase sempre as recomendações vêm de indivíduos do Grupo A, enquanto os desafios e problemas vêm do Grupo B.
Isso prova que seus pensamentos moldam sua realidade. Se você pensa que é fraco, inadequado ou fadado ao fracasso, acabará se sentindo medíocre. Mas se você acredita na importância do seu trabalho, reconhece suas habilidades e vê seu trabalho como algo significativo, você está no caminho certo para o sucesso. 3. Faça um discurso motivador para si mesmo várias vezes ao dia. No programa de formação, o participante teve dificuldades em fazer uma palestra sobre liderança. Ele estava visivelmente nervoso, esqueceu suas falas e se sentiu um fracassado. O autor então pediu à pessoa que recordasse quais tinham sido seus pensamentos pouco antes da palestra. Ele admitiu sentir medo e duvidar de si mesmo. Ele havia se convencido de que iria fracassar. Não é nenhuma surpresa que sua palestra não tenha ocorrido bem. Em vez de criar coragem, ele criou medo. Assim, o autor lançou a ele um desafio para a próxima sessão. O autor o aconselhou a fazer um discurso estimulante em uma sala vazia. O autor o instruiu a dizer: "Vou dar uma ótima palestra. Tenho algo importante para compartilhar e quero que todos ouçam." Ele repetiu vigorosamente aquelas frases fortalecedoras e voltou para dar sua palestra. A transformação foi notável. Esse discurso breve e auto-administrado ajudou-o a fazer uma palestra incrível. Praticar o autoelogio edificante e evitar o menosprezo por si mesmo e a autopunição pode fazer uma enorme diferença. Nossos pensamentos moldam quem somos. Quando pensamos bem de nós mesmos, nos tornamos mais. Assim, qualquer pessoa pode criar seu próprio comercial do tipo "venda-se para si mesmo". Veja como isso pode ser feito. Primeiro, você precisa identificar suas melhores qualidades. Não há necessidade de se conter. Descreva-se com bastante confiança. A seguir, escreva esses pontos com suas próprias palavras. Agora crie seu comercial, dirigindo-se diretamente a você mesmo. É importante imaginar-se falando apenas consigo mesmo. Agora é hora de praticar. Diga seu comercial em voz alta pelo menos uma vez por dia e leia-o silenciosamente. Pode ser lido antes de enfrentar qualquer situação desafiadora que exija coragem. Pode ser lido sempre que você se sentir deprimido. Manter seu comercial sempre à mão garantirá que você possa usá-lo sempre que necessário. Parte 6. Gerencie seu ambiente. Vá de primeira classe. Você já percebeu como os alimentos que comemos afetam nosso bem-estar físico? Bem, aqui está um fato. O mesmo vale para nossas mentes. Assim como nossos corpos refletem a dieta que temos, nossas mentes refletem o ambiente em que estamos. Vou explicar melhor. Veja só, quase todos os hábitos ou atitudes que temos são influenciados pelas pessoas que nos rodeiam. A maneira como andamos, tossimos ou até mesmo seguramos uma xícara, todos são comportamentos aprendidos em nosso ambiente. E não é um nível superficial. Nossos objetivos, atitudes e personalidades são impactados pelas pessoas que nos rodeiam. 1. Não deixe que pessoas e pensamentos pequenos o impeçam. As pessoas que dizem que algo não pode ser feito quase sempre são pessoas mal-sucedidas, são medianas ou, na melhor das hipóteses, medíocres em termos de realização. Durante a faculdade, o autor fez amizade com um colega, um amigo solidário e prestativo que emprestava dinheiro e sempre o ajudava. No entanto, este colega tinha uma visão profundamente negativa e amarga da vida, do futuro e das oportunidades. Sempre que o autor lia uma coluna de jornal que falava sobre esperança, positividade e aproveitar as oportunidades, seu colega descartava, alegando que era apenas uma forma de ganhar dinheiro rápido, enganando os fracos. Ao falarem sobre o sucesso, seu colega apresentou sua própria fórmula para ganhar dinheiro: casar-se com pessoas ricas ou estabelecer conexões com pessoas influentes. Para dar suporte aos seus argumentos, ele usou exemplos como líderes sindicais que desviaram dinheiro com sucesso ou histórias de indivíduos que se casaram com milionários. Apesar da inteligência e do sucesso acadêmico, o autor percebeu que a negatividade do colega era uma receita para o fracasso. E, finalmente, o autor deixou de ter amizade com ele. Anos depois, um amigo em comum dos dois relatou que aquele amigo agora trabalhava como desenhista mal remunerado, ainda atormentado pela negatividade. Com 4 filhos para sustentar, ele enfrentava dificuldades financeiras, apesar de possuir potencial para ganhar muito mais, mas se utilizasse seus talentos da maneira eficaz. O importante é lembrar que as pessoas com quem você se relaciona dizem muito sobre você. A maneira como você pensa é influenciada pelo grupo ao qual você pertence. Então, pare um momento e pense nas pessoas ao seu redor e cerque-se de sonhadores, visionários e daqueles que não têm medo de pensar fora da caixa. 2. Obtenha conselhos de pessoas de sucesso.
Você sabe o que é engraçado? Muitos pensam que pessoas de sucesso são intocáveis, como se estivessem em algum clube de elite. Mas não é bem assim. Eles são, na verdade, muito realistas. Os mais realizados são, muitas vezes, os mais humildes e mais felizes em ajudar os outros. Eles realmente se preocupam com o seu trabalho e querem vê-lo prosperar, mesmo muito depois de se aposentarem. Eu, pessoalmente, concordo 100% com este ponto. Trabalhei em 3 grandes corporações e vi o quanto mais alto você sobe na estrutura organizacional, mais legais as pessoas ficam. Portanto, quando se trata de buscar conselhos, evite conselhos de fracassados. Peça ajuda a quem já alcançou a grandeza. Estas são as pessoas que podem iluminar o caminho para você. Essas são as pessoas que entendem que o sucesso não envolve apenas o que acontece entre as 8 da manhã e as 18 horas da tarde. Pessoas de sucesso sabem que o que você faz na vida pessoal impacta diretamente no seu desempenho no trabalho. Portanto, não negligencie suas aventuras fora do horário comercial. Crie uma vida emocionante e gratificante fora do trabalho. Cerque-se de pessoas que elevam e revelam o que é melhor em você. 3. Tenha bastante luz psicológica. Tudo bem, deixe-me lhe apresentar 2 caras, John e Milton. Eles têm dietas psicológicas completamente diferentes nos finais de semana. Vamos começar com John, o mestre da emoção e do envolvimento. Ele tem tudo sob controle. Algumas noites, ele seleciona cuidadosamente alguns amigos legais e interessantes para sair. Em outras, ele sai por aí, vai assistir um filme ou se envolver com algum projeto comunitário. O cara sabe como manter as coisas interessantes. O sábado é repleto de tarefas, alguns projetos especiais, como fazer um jardim incrível no quintal. Nos domingos são reservados para momentos de qualidade com a família. E eles escalam montanhas, exploram museus e adivinha, John até planeja comprar algumas propriedades rurais no futuro. No domingo à noite, John relaxa lendo um livro e acompanhando as últimas notícias. Agora vamos mudar o foco para Milton. Nas noites de sexta-feira, ele já está cansado, mas se dá o trabalho de perguntar à esposa se ela quer sair para fazer alguma coisa. Infelizmente, o plano morre ali mesmo. Eles raramente recebem visitas ou são convidados para sair. As manhãs de sábado começam com um sono preguiçoso e o resto do dia é dedicado a tarefas domésticas e mundanas. As noites de sábado são ocupadas por filmes ou TV, coisas que não façam pensar muito, porque o que há mais a fazer, certo? Manhã de domingo, Milton adora seu soninho de beleza, então passa a maior parte do domingo de manhã na cama. As tardes de domingo são um pouco melhores, pois visitam seus únicos amigos regulares, Bill e Mary. Mas no domingo à noite, a família inteira está nervosa por ter ficado presa dentro de casa. Você consegue imaginar como isso deve ser chato? Agora aqui está a parte mais louca. Os efeitos desses 2 ambientes domésticos em John e Milton são enormes. Ao longo de uma semana ou 2 você pode não ver muita diferença, mas ao longo de meses e anos, as atividades empolgantes e envolventes de John mantêm sua mente afiada e cheia de ideias. Por outro lado, a dieta psicológica do pobre Milton o deixa faminto por qualquer tipo de animação. Seu pensamento fica enferrujado e prejudicado. A distância entre John e Milton continuará crescendo sempre com John na liderança. Agora, tenho certeza de que você está se perguntando: como posso atualizar minha própria dieta psicológica? Aqui estão algumas dicas simples para criar um ambiente social de primeira classe. Primeiro, não se limite ao mesmo pequeno grupo e expanda seus círculos. Circule em novos grupos, conheça novos rostos e mantenha as coisas interessantes. A variedade é o tempero da vida e é crucial para o seu programa de construção de sucesso. Em segundo lugar, abrace a novidade. Faça novos amigos, junte-se a diferentes organizações e amplie sua órbita social. Neste mundo diverso, ter a mente fechada não levará você muito longe. Os verdadeiros vencedores são aqueles que conseguem ver os 2 lados da moeda. Conheça pessoas com diferentes crenças religiosas ou econômicas e associe-se com aqueles que desafiam suas perspectivas. 4. Vá de primeira classe em tudo que você faz. Imagine que você precisa de um terno novo e se depara com uma loja que tem um terno por um preço baixíssimo. Empolgado com tal pechincha, você faz a compra e descobre que o terno é uma decepção total. Parece surrado, não cabe direito e desmorona depois de apenas alguns usos. O que parecia um grande negócio acabou sendo um desperdício do seu suado dinheiro. Ao se contentar com a qualidade de segunda classe, você acabou pagando mais caro no longo prazo. Ir de primeira classe significa investir em um terno que caiba perfeitamente em você. Tenha uma aparência elegante e dure anos. É uma questão de qualidade em vez de quantidade. Ir de primeira classe pode parecer mais caro no início, mas evita as frustrações e despesas de se contentar com a segunda classe. Você merece o melhor.
E isso inclui os produtos e serviços que você escolhe. Ir de primeira classe é um investimento em você mesmo, na sua satisfação e no seu sucesso. Lembre-se de que as pessoas percebem a qualidade e isso influencia inconscientemente a forma como elas percebem você. Agora que entendemos a importância de ir de primeira classe, aqui estão algumas dicas práticas para ajudá-lo a implementar essa mentalidade em sua vida. Dica número 1. Priorize a qualidade. Sejam roupas, eletrônicos ou itens de uso diário. Escolha a qualidade em vez da quantidade. Faça sua pesquisa, leia as avaliações e invista em produtos feitos para durar. Acredite em mim, vale a pena a longo prazo. Dica número 2. Avalie o verdadeiro custo. Não se concentre apenas na etiqueta de preço, considere o valor que você receberá. Às vezes um custo inicial mais alto significa menos dores de cabeça, reparos e substituições no futuro. Lembre-se de que a qualidade geralmente vem com uma garantia mais longa e o melhor atendimento ao cliente. Dica número 3. Elimine a desordem. Em vez de acumular um monte de itens de segunda classe, organize e concentre-se em possuir alguns bens da mais alta qualidade, que realmente lhe tragam alegria e sirvam excepcionalmente bem ao seu propósito. Lembre-se de que não se trata de extravagância ou gastos além de suas possibilidades. Trata-se de fazer escolhas informadas que priorizem qualidade, valor e satisfação a longo prazo. Parte 7. Faça de suas atitudes suas aliadas. Você já percebeu como nossas atitudes podem moldar nossas interações sociais e influenciar nosso sucesso? É um aspecto fascinante da comunicação humana que praticamos todos os dias, muitas vezes sem perceber. As atitudes servem como espelhos da mente, refletindo nossos pensamentos e impactando a forma como agimos. Veja só, você pode ler a mente de alguém simplesmente observando suas expressões e maneirismos. Você pode descobrir como uma pessoa se sente em relação ao seu trabalho ou aos seus relacionamentos por meio de alguns sinais sutis. As atitudes não apenas transparecem, mas elas também têm um som. A maneira como falamos, o tom da nossa voz e as inflexões que usamos transmitem as nossas atitudes e sentimentos em relação aos outros. Esta capacidade de interpretar atitudes está profundamente enraizada em nossa história evolutiva. Antes do advento da linguagem, como a conhecemos hoje, os humanos se comunicavam por meio de linguagem corporal, expressões faciais e sons. Mesmo hoje em dia, ainda contamos com essas dicas não verbais para nos conectarmos com outras pessoas. Quando atitudes são positivas e alinhadas com nossos objetivos, nossas habilidades atingem seu pico de eficácia e, naturalmente, alcançamos bons resultados. Então, vamos nos aprofundar em 3 atitudes cruciais que podem servir como nossas aliadas em tudo o que fazemos. 1. Aumente a atitude de entusiasmo. Imagine que você está sentado em uma sala de aula na faculdade esperando ansiosamente para mergulhar no fascinante mundo da geografia. O professor, um homem de meia idade, entra na sala e assim que ele começa a falar, dá para sentir a energia saindo da sala. Ele recita um fato morto após o outro, sem paixão ou entusiasmo. Os alunos começam a perder o interesse. As conversas começam e alguns até cochilam. Frustrado, o professor tenta recuperar o controle, mas seus avisos mal são ouvidos. Qual é a razão por trás dessa indiferença? A resposta é simples. A falta de entusiasmo do professor reflete no seu modo de ensinar. Ele está entediado e esse tédio se espalha como fogo. Para entusiasmar os outros, você deve primeiro entusiasmar a si mesmo. Entusiasmo é a chave para o sucesso. Ele tem o poder de transformar qualquer situação, tornando-a 1100% melhor. O entusiasmo aparece em tudo que você faz e diz. Seja a pessoa que espalha luz por onde for. E aqui está um pequeno autoteste para você. Antes de se despedir de alguém com quem você estava conversando, pergunte-se: essa pessoa realmente se sentiu melhor depois de conversar comigo? É uma maneira simples, mas poderosa de avaliar seu impacto. Aplique esta prática ao interagir com seus funcionários, associados, familiares, clientes ou até mesmo conhecidos. 2. Cultive a atitude. Você é importante. Imagine que você está caminhando em uma montanha e acaba se perdendo. Assim que as pessoas ficarem sabendo que você está perdido, um grande esforço de busca será iniciado. Não importa quem você é ou se você é importante, rico ou pobre, sem saber nada sobre você, exceto que você é um ser humano. Helicópteros, aviões e equipes de busca no solo começarão a procurá-lo.
E eles continuarão procurando por você, gastando milhares de dólares no processo, até que o encontrem ou até que não reste nenhum vestígio de esperança. Por quê? Porque você é importante. Vamos entender esse conceito usando outro exemplo. Havia um motorista de ônibus na cidade de Detroit que estava sempre muito mal-humorado. Todas as manhãs, enquanto manobrava no trânsito caótico, ele se afastava do meio-fio quando um passageiro apressado estava a poucos segundos de embarcar no ônibus. No entanto, mesmo com seu comportamento apático, houve um passageiro que chamou sua atenção. Este passageiro compreendia o poder de fazer os outros se sentirem importantes. Todas as manhãs, ele cumprimentava o motorista com um caloroso e personalizado "Bom dia, senhor". Às vezes, ele até se sentava perto do motorista e eles tinham pequenas conversas nas quais ele reconhecia a responsabilidade do motorista e os desafios que enfrentava. Aquele passageiro fazia o motorista se sentir como se estivesse pilotando um enorme avião a jato para 180 passageiros. Em troca, o motorista lhe oferecia uma cortesia especial, aguardando pacientemente sua chegada. Então, quando você faz os outros se sentirem importantes, eles ficam mais inclinados a fazer algo por você. As pessoas têm o desejo inerente de se sentirem significativas e valorizadas. Ao reconhecer a importância de alguém, você explora sua motivação e vontade de contribuir. É uma ferramenta poderosa para construir conexões, seja com clientes, funcionários, associados ou até mesmo seu chefe.